Olá a todos, a gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas. Hoje a gente tem o prazer de ter um convidado que já esteve aqui anteriormente com a gente, dividindo um pouquinho do seu conhecimento, e hoje ele veio para ensinar um pouquinho para nós sobre neurointensivismo, mais especificamente sobre a aplicação de neuropocos na UTI, que é um tema super relevante aí, super em alta, que vai ajudar a gente bastante na nossa prática clínica. Eu estou falando do Dr. Tiago Henrique, ele é médico especialista em terapia intensiva pela AMIB, ele é especialista em neurointensivismo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, é especialista em neurosonologia pelo HC da Faculdade de Medicina da USP e Academia Brasileira de Neurologia. Ele é médico diarista das unidades críticas do Hospital Sírio-Libanês. Queria agradecer muito, eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante. Quem quiser fazer perguntas é só deixar no chat, tá bom? Obrigada. Bom, Dani já me Dani. apresentou, gostaria de primeiro agradecer o convite a todos vocês, né, da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina. É um prazer sempre estar com você para a gente resumir e começar a falar um pouquinho. Bom, como a Dani falou, eu sou intensivista, né, sou médico intensivista e neurointensivista também, né, a gente acaba atuando bastante aí nessa área aí como neurosonologista depois da formação que fiz lá no Hospital das Clínicas, mas a paixão mesmo pelo POCUS e pelo neuropocus, na verdade, ela vem do cuidado do dia a dia do paciente neurocrítico na UTI, tá? Então, essa é a razão de ser, na verdade, da ideia do neuropocus aqui apresentado por um intensivista. Então, me entendam como um intensivista e não como um neurosonologista, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio clínico neurointensivo, depois vamos falar do POCUS cerebral mesmo. E a ideia, como a gente só tem 40 minutos e POCUS cerebral é um mundo, né? Tem muita coisa aí para que a gente poderia falar. Eu vou focar um pouco numa coisa mais prática, que é como fazer na beira do leito. A gente vai falar um pouco de banho de nervo óptico também, né? E tá contrário aí, obviamente que a conclusão é no final, mas a gente vai falar um pouquinho também de colapso circulatório e algumas pegadinhas que a gente tem também dentro do ambiente de UTI, por exemplo, com pacientes que abrem pupila e a gente já acha que, será que esse paciente morreu ou não morreu? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, vocês tiveram até um caso recente, se eu não me engano aí, não foi, Dani? Ali na escola, o Fernando me mostrou. E a gente conversou um pouquinho sobre esse caso. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre raciocínio neurointensivo, tá, pessoal? Porque assim, não adianta a gente falar de POCUS cerebral, tá? Não adianta a gente falar de POCUS cerebral simplesmente para a gente decorar valores, tá? A gente precisa entender o que está acontecendo. Vejam, uma das coisas que eu brinco com meus residentes lá no Sírio é que é o seguinte, olha, a gente monitoriza hoje em dia tudo. A gente monitoriza coração, a gente monitoriza pulmão, a gente monitoriza intestino, a gente monitoriza resíduo gástrico, a gente monitoriza bexiga, a gente monitoriza tudo, só não monitoriza o único órgão não transplantável, que eu fico brincando com os residentes, que é o cérebro, né? Então, assim, tá na hora da gente monitorizar um pouco mais o cérebro, né, dentro do ambiente de terapia intensiva, não só para paciente neurocrítico, mas também para os pacientes da UTI geral. Tá? E é por isso que a gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre o raciocínio clínico neurointensivo, porque muitas vezes a gente acha que pela fisiopatologia, pela fisiologia geral que a gente tem, por exemplo, do paciente séptico, por exemplo, com o paciente com SARA, a gente entende tudo o que está acontecendo dentro da cabeça daquele paciente neurocrítico e não é bem assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes para a gente conseguir entender o POCUS. E para isso eu trouxe até uma questão. Toma aí os nossos residentes daqui a pouco vão fazer a prova, né, da AMIB nesse final de semana. Doutora Flávia, eu pedi permissão para os meninos, tá? Então, Fernando e Dani se responsabilizam aí, caso eu não pudesse estar expondo essa questão. Mas olha só uma das questões da prova de título Progresso da AMIB, só para a gente fazer junto aqui, para a gente pensar. Eu não vou dar a resposta da questão, mas eu vou pegar daqui, que é uma questão de POCUS, né? Aplicada na clínica e para a gente entender o raciocínio neurointensivo. Paciente de 34 anos, feminina, admitida na UTI com quadro de cefaleia intensa, relatada como pior dor que experimentou da vida, a Thunderclap, trazida ao hospital após crise convulsiva seguida de coma, certo? Glasgow 1, 2, 3, ou seja, um Glasgow 6, certo? Abertura ocular, motora e verbal 6, submetida a tubo, levada à tomografia e revelou tratar-se de um HSA, como a gente já imaginou. Hematoma intraparenquimatoso, hemoventrículo, apresentando desvio de linha média.
Quais os achados mais prováveis? Eu não vou passar pelas alternativas, não é o meu objetivo aqui, responder a questão. Mas óbvio que a gente vai responder a questão ao longo da aula e depois quem quiser olhar para a questão de novo vai saber que ela está respondida. Mas vamos lá. O que quer saber nessa questão? Primeiro, a gente saber reconhecer a gravidade inicial, a gravidade do quadro inicial. Entender um pouco sobre o conceito de resistência vascular cerebral, que muitas vezes a gente não consegue entender e é muito parecido com o que a gente pensa de resistência vascular sistêmica, tá? Só que o cérebro tem uma coisinha chamada autorregulação, que não é exclusiva dele. A autorregulação não é exclusiva do cérebro, a gente, pulmão também tem autorregulação, o rim também tem autorregulação, então muitas vezes a gente esquece, e a autorregulação não é só aquela coisinha linda que a gente decora para fazer prova. A gente tem que entender o que é autorregulação na prática, tá? E é isso que eu vou tentar trazer quando a gente for discutir POC cerebral. Vamos falar um pouco sobre índice de pulsatilidade, velocidade de fluxo e a bainha do nervo, né? São os conceitos que a questão pede. É uma questão de POCs que precisa de raciocínio neurointensivo. Então vamos lá. Primeira coisa, o raciocínio do coma, tá? O paciente do POC cerebral, o paciente que a gente vai fazer o POC cerebral, a gente tem que pensar nas possibilidades de causa de coma desse paciente. E esse paciente, deixa eu colocar a Dani aqui um pouquinho mais para baixo, esse paciente, ele tem um estado de, se esse paciente tem um estado de alerta mais prejudicado, que no caso dessa paciente, a abertura ocular dela era o que estava mais prejudicado, provavelmente a gente está tendo uma compressão das vias do coma, ou da anatomia do coma. A gente tem que lembrar que a gente tem quatro estruturas principais que formam a anatomia do coma, que é a formação reticular, que está no nosso tronco, tálamo, hipotálamo e as vias do sistema reticular ascendente que vão ascender, iluminar o nosso córtex, tá? Então isso é importante a gente entender para a gente super conseguir diferenciar dentro do coma. Isso é um artigo super interessante do Elko Idix, que é um dos criadores da escala FOR, de entender diferenciar o que é o alertness, que é o estado de alerta, que fala da integridade do SARA, e awareness, que o que é awareness? É a consciência. Porque muitas vezes a gente confunde, joga tudo como rebaixamento do nível de consciência, coloca num grande bololô, e muitas vezes não é assim. Então, o awareness, que é a consciência do si, do meio que o cerca, muitas vezes está mais associado com causas metabólicas, delírio ou até lesões corticais. Então, fazer essa diferença, entender se provavelmente a gente está tendo uma compressão das vias do coma, por conta que eu sempre brinco com os residentes. Eu digo, olha, pessoal, a gente tem três coisas dentro do corpo, né? Três coisas dentro do corpo: cérebro, sangue e líquor. Se um aumenta, o outro vai diminuir. O outro vai ser apertado. Então, assim, a gente tem que pensar, se a gente está aumentando um pouco as pressões dentro desse sistema, a gente pode ter compressões das vias do coma e que vão prejudicar o nosso estado de alerta. Então é fundamental, inclusive, quando a gente vai fazer o POC cerebral, a gente pensar o que pode estar acontecendo. A gente vai estar e ver aí um paciente que, por exemplo, está tendo uma compra, está entrando em coma, está rebaixado, porque é uma compressão ou porque é uma coisa metabólica. Eu consegui descartar coisas metabólicas. Porque não é simplesmente a gente chegar, pegar um probe e dizer, não, esse paciente rebaixou, vou fazer um dupla. Não, pensa antes. A gente precisa do raciocínio clínico e neurointensivo antes de armar a mão da gente com o probe, tá? Só vou, quando coloca aqui, ó, só botar aqui, tirar essa barrinha, não sei como é que tira essa barra, mas tudo bem, então vamos lá. Então, a outra coisa é classificar a gravidade da HSA. Não vou dar aula disso aqui, mas a escala Fisher modificada, por exemplo, para essa paciente, é um Fisher modificado 4, né, para essa paciente. E lembre que a escala de Fisher modificada, ela é diferente da ficha normal, porque a ficha modificada, o 4 é quando a gente tem mais risco de ter vasoespasmo. E o Hunt-Hess para essa paciente era um Hunt-Hess de 5, ou seja, uma paciente que tem uma taxa de sobrevivência muito menor, tá? Então, a gente tem que ter a clínica na nossa cabeça. O que a gente está procurando quando a gente vai usar o POC cerebral, insonar um crânio, tá? A escala WFNS, que ela é muito usada para poder a gente entender, estabelecer o score de risco desse paciente no dia a dia da gente, que quando a gente usa a escala Vasograde, quem não conhece vai começar a conhecer agora, que é uma escala que consegue categorizar os pacientes numa escala de risco, com risco de isquemia cerebral tardia e pior desfecho funcional. A gente usa bastante a Vasograde no nosso serviço, que ajuda a gente a pensar se esse é um paciente que pode eventualmente tem que ficar na UTI o tempo todo, pode ou não pode sair da UTI, a intensidade do neurocheck que a gente vai fazer para esse paciente. Então,
antes da gente pensar em usar o POCUS, vamos pensar em classificar a gravidade de cada paciente que está na nossa frente, tá? Isso aqui é só um exemplo claro, um exemplo usando esse caso. E aí, outra coisa que é interessante, veja, pacientes que abrem um quadro de HSA com crise, a crise no onset, que a gente chama na HSA, ela não é um epifenômeno, ela é um preditor muito valoroso de que esses pacientes, eles podem estar, que esses pacientes podem ser mais graves. Percebam que, assim, a gente tem aqui uma distribuição dos pacientes de acordo com as artérias. Veja que coisa interessante. Aqui, a cerebral anterior, tá? Artéria cerebral anterior, principalmente quando a gente tem aneurisma de cerebral anterior que sangram, em sua maioria, esses pacientes podem apresentar a crise no onset, e esses pacientes que apresentam crise no onset, no NHSA, são pacientes que têm scores de gravidade maiores, têm WFNS maior, tem o Fischer maior, eles têm mais hemorragia intraventricular, tem mais hemorragia, tem mais hidrocefalia aguda, mais risco de cefalia aguda e maior risco de ICT. Então, são pacientes que, opa, a gente vai ter que vigiar mais de perto. Não é um paciente que eu vou fazer um Doppler por dia, por exemplo. É um paciente que eu devo, provavelmente, ter que fazer um, dois, ou às vezes até mais do que isso ao longo do dia, tá? Então, lembrar disso daí, ter esse raciocínio na cabeça, tem que colocar a gente para pensar, olha, a partir disso, como eu vou entender o que a gente chama de processos ou as teorias de autorregulação cerebral e o que me espera quando eu pegar num Doppler transcraniano, tá? Então, vocês já devem conhecer essas três teorias, que são o mecanismo miogênico da autorregulação cerebral, que é uma resposta direta às pressões transmurais. A gente tem um aumento da pressão, vai induzir a vasoconstricção das pequenas arteríolas, e a gente vai mostrar as arteríolas, que são, a gente chama as arteríolas de resistência, né, que são principalmente as piais e as pré-capilares, e a redução da pressão vai induzir a vasodilatação. Da mesma forma, a gente tem uma outra teoria, que é a teoria vasogênico-metabólica, que vai regular o tônus vascular em resposta às alterações dos metabólicos, fundamentalmente H+. Vejam, no nosso dia a dia, a gente é muito acostumado a ter os números de CO2, por exemplo, para o neurocrítico, não é? Não é o nosso dia a dia. A gente não, o número de CO2 para o neurocrítico a gente decora. Neurocrítico é tudo normo. Nem sempre, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o guideline 2019 do CIBIC, que é o guideline que melhor conduz o manejo da hipertensão intracraniana com pique intraparencimatosa, a gente tem pacientes que a gente vai deixar no mild hipocapnia, por exemplo, pacientes mais graves. A gente vai colocar uma meta de 32 e 35 de CO2. Mas a questão não é o CO2. A questão é o H+. Lembre que CO2 mais água vai dar a origem a uma molécula que é instável, que vai liberar HCO3, HCO3- e H+, que então no fundamental é o H+, tá? Então, mais acidose local e mais aumento do metabolismo, maior vasodilatação. Menos redução do metabolismo, ou seja, também um acoplamento consumo-fluxo, com menos H+, vai induzir a vasoconstricção. Então, veja só, mais H+, certo? Menos H+. Mais H+, dilatação, menos H+, vasoconstricção. Lembrar disso é fundamental, porque isso muda na beira do leito o tempo todo. O tempo todo. Se o meu paciente está desconfortável na ventilação mecânica, se é um neurocrítico que está com a SARA, por exemplo, ou é uma asma grave, que a gente fica deixando fazer uma hipercapnia permissiva. Então, isso tudo a gente tem que lembrar. Muitas vezes a gente esquece. A gente teve um caso que conduziu alguns anos atrás no HC, que era uma asma grave, a paciente tinha um CO2 de 70, que foi manejado para deixar essa paciente um CO2 de 70, só que era uma paciente que teve um AVC hemorrágico na entrada. O que aconteceu com essa paciente? Com um CO2 de 70 com AVC hemorrágico, bum, pressão intracraniana foi lá para cima, tá? Porque a gente recrutou muito volume sanguíneo numa paciente que já estava sangrando, tá bom? E o terceiro, que é o mecanismo neurogênico, que é mais uma regulação do sistema nervoso autônomo, principalmente do simpático, sobre o tônus vascular. E ele é um modulador importante em situações de estresse hemodinâmico. Então, a gente tem essas três teorias que falam da nossa autorregulação cerebral, tá? A gente tem uma imagem aqui que eu achei super interessante, tá? Sobre da autorregulação cerebral, para a gente entender um pouco mais. Vejam que esses vasinhos que a gente está vendo aqui, à esquerda, no canto superior esquerdo, esses são as nossas arteríolas piais, que vêm ali pela pia mater.
Essas arteríolas piais, pessoal, são, juntamente com as arteríolas pré-capilares, veja que a gente está no nível do neurônio. Olha o tamanho da hemácia ali. Deixa eu colocar um zoom aqui na minha tela. Ó, olha o tamanho da hemácia aqui. Então, assim, a gente está aqui no nível do neurônio, no nível da troca gasosa. São essas artérias pequeniníssimas e as arteríolas pré-capilares que são responsáveis pela grande resistência cerebral. Quando a gente fala em autorregulação, eu não estou falando da cerebral média, eu não estou falando da cerebral anterior, eu não estou falando dos grandes vasos, eu estou falando dos milhões de pequeníssimos vasos que dilatam ou contraem e fazem o fluxo e a capacitância sanguínea dentro da cabeça aumentar ou diminuir. Então, são esses pequenos vasos que respondem ao CO2, são esses pequenos vasos que vão responder à acidose local por conta de uma injúria primária, são esses pequenos vasos que vão vasodilatar na periferia de uma isquemia. Então, esse raciocínio é fundamental para a gente ter antes de pegar no, botar um probe na mão, tá? Porque assim, não, para mim não adianta a gente querer ensinar Doppler só para decorar IP, decorar a velocidade diastólica e achar que está tudo bem. Não. Pensa dessa forma, tá? Então, e outra coisa, vejam só, aqui eu vou dar zoom agora nos nossos vasos. Percebam que quanto maior a minha concentração de H+, maior minha concentração de hemácia aqui dentro, mais o vaso dilato. Quanto maior meu PaSO2, o H+ vai estar acompanhando, a gente vai estar vasodilatando. E se eu tenho também uma redução do O2, veja, uma redução da pressão parcial de O2 ou uma redução da pressão de perfusão cerebral, da CPP, eu também vou ter vasodilatação. Aí por conta de outros mecanismos. A PPC por conta do mecanismo miogênico. O H+, por conta do mecanismo metabólico. E o PO2 vai estar por conta também do acoplamento consumo-fluxo. Tá? Então percebam que quando a gente tem uma queda da perfusão da PPC, uma queda da PO2, a gente também vai ter vasodilatação. E isso é importante a gente entender quando a gente vai estar diante de um Doppler, que o paciente pode, por exemplo, estar hiperêmico e a gente acha que, ah, não, então o fluxo desse paciente aqui está ok, porque não está baixo, não está batendo o critério clássico de hipertensão intracraniana. E a gente pode estar diante do que a gente chama de hipertensão intracraniana hiperêmica. Tá? Então a gente tem que ter muita cautela ao entender a autorregulação, tá bom? Então é um convite para vocês, essa não vai ser uma aula sobre autorregulação, mas é um convite para todo mundo que está assistindo aqui a estudar um pouco mais sobre a autorregulação cerebral, para a gente entender o que a gente vai encontrar com o Doppler transcraniano, tá bom? Já falei dos vasinhos de resistência, tá? Então o POC cerebral, ele começa a partir daqui, tá? É aqui que começa o POC cerebral. É com esse raciocínio em mente que vai começar, tá bom? E aí, ó, aqui, esse aqui é um esquema que eu coloquei para gente entender melhor. Então, vejam só. Isso aqui é a artéria cerebral média, aqui está meu probe. Olha, quando a gente insona um vaso, a gente insona o grande vaso, tá? Então, por exemplo, paciente meu fez um Doppler transcraniano, não tem vasoespasmo. Veja, não tem vasoespasmo na cerebral média, que é onde ele está conseguindo insonar. Mas lá para frente, M2, M3, M4, as arteríolas pré-capilares e piais, o nosso Doppler ele não pega. Nosso Doppler ele não pega. Então, o Doppler ele olha os grandes vasos e infere o que está acontecendo nos pequenos vasos. Isso é importante que a gente compreenda. Que o Doppler ele vai olhar para o grande, inferir o que está acontecendo no pequeno. Agora, se a gente vir critério de vasoespasmo no grande vaso, a gente também tem que inferir o que vai estar acontecendo no pequeno em consequência. Quer ver um exemplo clássico? Vamos lá. Ó. Olha o exemplo. Opa, esse aqui é um Doppler normal, tá? Percebam que esse é o Doppler normal. Vejam, esse é o nosso pico sistólico. A gente vai falar dos componentes do Doppler já já, mas eu trouxe aqui um spoiler só para vocês perceberem. Esse aqui, a gente tem o pico sistólico, depois a descendente sistólica, que no Doppler normal, que é lenta, tá? E depois a gente tem a velocidade diastólica final. Percebam que, ó, eu vou até voltar na imagem. Estão vendo as arteríolas pré-capilares e piais e os nossos capilares? Essas artérias, elas enchem, essas pequeniníssimas artérias de resistência, elas vão se preencher muito, na fase diastólica. Porque a fase sistólica, o pico sistólico, ele é rápido. Ele enche nosso cérebro de sangue.
Lembrem de P1, P2 e P3, que são as nossas curvas de complacência, tá? Então, o pico sistólico enche nosso cérebro de sangue, e é durante a diástole que esse sangue está se distribuindo para os pequenos vasos. E é ao se distribuir para os pequenos vasos que vai preencher as arteriolas pré-capilares e piais, que são nossos vasos de resistência. Ora, é aí que fica fácil a gente entender que quando o paciente está com a complacência cerebral alterada, é porque esses pequenos vasos eles estão fechados e estão com mais resistência, que é justamente P2, na hora ali que já passou do pico sistólico, ali na fase diastólica. Então, na hora que a gente tem as arteriolas pequenininhas contraídas, a gente vai ter uma curva de complacência, que seria P2, maior do que P1. Então, isso já faz a gente entender um pouquinho e começar a juntar o raciocínio de Monochelli ali, né, da doutrina de Monochelli, juntando P1, P2, P3, com o Doppler transcraniano agora, tá? E aí vejam só, no caso clássico de vasoespasmo. No vasoespasmo, eu tenho estreitamento do grande vaso. Eu vou ter uma maior velocidade aqui pela artéria cerebral média. Ora, o que vai acontecer? Se eu estreitei esse grande vaso, para tentar passar aquele mesmo fluxo, aquela velocidade vai aumentar bastante, só que muitas vezes, se for hemodinamicamente importante esse estreitamento por conta do vasoespasmo, o que vai acontecer para frente desse meu grande vaso? O que vai acontecer para frente desse grande vaso é que as minhas pequenas arteríolas vão, opa, peraí, está vindo pouco oxigênio. Eu preciso vasodilatar, está vindo pouco fluxo. A PPC está baixa lá nas arteríolas. Então, o que vai acontecer com essas minhas pequenas arteríolas? Depois, as minhas pré-capilares e piais, elas vão dilatar, tá? Então, eu tenho uma dilatação das minhas arteríolas de resistência em resposta a uma estenose do grande vaso anterior, tá bom? Então, percebam como entender o Doppler está ligado com a fisiopatologia, e está ligado com esse raciocínio neurointensivo, tá bem? Então, antes de entrar em evidência do Doppler, os estudos, as publicações, eu queria trazer um pouquinho isso para vocês, para que a gente entenda como as coisas elas estão completamente correlatas, tá bom? E aí, obviamente, depois a gente vai ter a vasodilatação compensatória dos pequenos vasos de resistência, e aí a gente vai ter um aumento da velocidade diastólica, ou seja, vai cair a resistência dos meus vasos. Por quê? Porque se aumentei as minhas arteriolas pré-capilares e piais, que eu chamo elas de vasoresistência, se eu aumentei o seu calibre, eu vou diminuir a sua resistência. Isso já ajuda a responder a questãozinha para quem for fazer essa prova, tá bom? Certo? E aí, olha só o que é. Comparem esse Doppler, olha só, ó. Olha o Doppler normal, olha o Doppler normal. Olha a fase diastólica, ó, o PS é pico sistólico, DF é diastolic final, ou seja, 32. Vejam só, isso é um Doppler normal. Olha a velocidade diastólica de um paciente com HSA. Olha só, VED nesse aqui, 88,2. Viram a diferença? A grande diferença de velocidade diastólica, porque se eu estou tendo um espasmo anterior, eu estou recrutando os pequenos vasos para poder tentar compensar o estreitamento do grande, tá? Então vejam que isso aqui é um vasoespasmo leve até, mas a depender do paciente pode ter, a depender da circuitaria colateral desse paciente, esse paciente pode até ter clínica, mesmo com vasoespasmo leve, tá bom? Então, antes do POCUS, a gente tem que entender sobre a hemodinâmica cerebral, que é fundamental para interpretar o exame e não cair em armadilha, como, por exemplo, encontrar um IP alto e fazer diagnóstico de hipertensão intracraniana. São vários os diagnósticos diferenciais de hipertensão de IP alto, tá? Então, a gente não pode simplesmente decorar IP alto igual a hipertensão intracraniana. Não, tem várias coisas que podem levar a isso. Eu estou trazendo um caso hoje justamente sobre isso, tá? Que eu estava colocando a foto agora, antes da gente começar a aula, que foi dessa semana. Correlação com um bom exame neurológico e cuidado básico bem feito é uma propriedade de suma importância e lembrar que o exame é dinâmico e que a gente pode e deve intervir nesse paciente, tá certo? Intervir nesse paciente a depender do achado do POCUS e refazer o exame depois da intervenção. Então vamos falar do POCUS cerebral em si, tá? Veja, o POCUS cerebral está dentro do contexto da monitorização multimodal. Todos vocês já ouviram falar, conhecem muito bem. É um conceito muito batido para a gente que é intensivista, a monitorização multimodal. E desde 2021, a gente tem
um consenso da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva sobre as recomendações básicas para o médico intensivista em termos do foco neurológico, tá? E uma das recomendações básicas que saíram nesse consenso é justamente a gente conseguir avaliar o índice de pulsatilidade e a análise qualitativa da onda na artéria cerebral média, para a gente inferir a possibilidade de hipertensão intracraniana ou não, tá? Então, isso hoje é considerado um skill básico para o intensivista, tá bom, pessoal? Um skill básico para o intensivista em sonar a artéria cerebral média com o TCCD, que é o POCUS, que é o duplex transcraniano que a gente tem no dia a dia. Já tem alguns artigos, esse aqui é um artigo super interessante, que publicado na Neurocritical Care, sobre o treinamento, né? Então, sobre as capacidades de treinamento e os níveis de treinamento que a gente vai implementando ao longo do tempo. Vejam que são artigos muito recentes, de 5, 6 anos para cá. Então, é novo o conceito de POCUS cerebral dentro do ambiente de UTI. A gente tem que se apropriar dele, assim como a gente se apropriou do POCUS pulmonar e do POCUS cardíaco, tá? Então, a gente tem um longo caminho pela frente, são múltiplas publicações em torno do POC cerebral, certo? E são muitas aplicações. Então, a gente tem aplicação na UTI neurológica para avaliação de hidrocefalia, para mensuração de hematoma subdural, para mensuração de hemorragia intracraniana. Vejam, todos eles, óbvio, vai depender da qualidade do aparelho e da qualidade da janela acústica que o paciente tem, tá? Desvio de linha média, vasoespasmo, morte encefálica e até infecções do sistema nervoso central. Isso aqui é uma das revisões da Chiara Roba, sobre o uso dentro do ambiente da UTI neurológica. Só que a gente tem muitos usos também na UTI geral. Vejam, eu sou neurosonologista também, né? Eu me graduei em neurosonologia no HC, FMUSP, e fiz a prova de título da Academia Brasileira de Neurologia. Então, sou neurosonologista pela ABN. E assim, a gente trabalha fazendo muito Doppler transcraniano. Hoje eu estava, antes de vir para a aula, eu estava fazendo, inclusive. E a gente já cansou de fazer, por exemplo, Doppler em paciente com encefalopatia hepática grave. Paciente com encefalopatia hepática grave que abre pupila e tá lá gravão e não os colegas ficam com medo. Será que esse paciente sangrou e aí a gente vai ter que encerrar os esforços com esse paciente? Isso já aconteceu várias vezes com a gente, de a gente chegar e fazer o Doppler e o paciente tem hipertensão intracraniana, mas não tem colapso circulatório, tá? Por quê? Porque o edema citotóxico e o edema vasogênico gerados pelo processo, pela cascata inflamatória gerada pela encefalopatia hepática, faz com que você tenha uma compressão do terceiro par, até do núcleo do terceiro par, e faz as alterações pupilares. Tá? Então, síndrome de paciente pós-parada, monitorização nos pacientes de ECMO, tá? A gente já teve caso de paciente em ECMO, por exemplo, que era um paciente que teve repetidas vezes. Isso não foi no meu serviço quando eu trabalho na UTI, não. Aí foi como neurosonologista mesmo. Mas paciente que estava em ECMO, paciente teve embolização por 2 vezes para a cerebral média direita, teve que correr para a hemodinâmica e a gente estava fazendo monitorização de microembolização. Óbvio, ninguém vai fazer monitorização de microembolização, ficar lá meia hora com POCUS, né, na cabeça do paciente, mas é possível. E é outra coisa para a gente entender o papel do Doppler nesse contexto de paciente. Dentro do politrauma, no AVC, para a gente avaliar o paciente que recanalizou, avaliar recanalização pós-trombólise ou pós-trombectomia mecânica. No paciente séptico, que muitas vezes esse paciente ele vai estar super grave, e aí o paciente fica nisocórico, e a gente fica querendo levar esse paciente para uma tomografia, porque o paciente está nisocórico. E aí a gente insona o paciente tem uma boa janela, e a gente entende que não, aquilo ali é algum grau de pressão intracraniana por conta da sepse. E aí a gente acalma o coração e segura esse paciente, não transporta esse paciente, não coloca esse paciente a um risco adicional. Na população pediátrica, fundamentalmente, sangramentos intracranianos, massas, hidrocefalia, e também na gestação. A gente tem tido vários casos de síndrome cerebral vasoconstrictora, de síndrome da PRES, né, que é a síndrome da vasoconstrictora da circulação posterior. Então, são múltiplas aplicações do Doppler no ambiente de UTI. Então, como a gente vai fazer na beira do leito, tá? Então, o probezinho é um probe de 2 a 2,5 MHz, que a gente vai usar, o probe setorial, usando o preset de Doppler transcraniano. É importante que tenha um preset de Doppler transcraniano no aparelho, e a gente vai otimizar o ganho e o TGC.
correto posicionamento, que vai ser ou na frente, ou um pouquinho acima aqui da orelha, tá? Com a probe marker sempre para a linha dos olhos. Nós vamos usar as janelas transtemporais, a janela transtemporal, a janela occipital, a janela submandibular transtemporal, para a gente avaliar que vasos. Aqui, o grosso do polígono vai ser pela transtemporal. Cerebral média, cerebral anterior, cerebrais posteriores. Occipital, vamos pegar a circuitaria vértebro-basilar. Então, vamos pegar artérias vertebrais e artéria basilar. Submandibular, vamos avaliar a carótida, para a gente fazer a relação com a cerebral média e a gente conseguir ter a avaliação do índice de Hildegard. E a transorbital, no POCUS, a gente vai usar com bainha de nervo óptico e vamos usar também a gente pode usar também para avaliar o sifão carotídeo pela janela transorbital, tá? Então, lembrem que o osso temporal é a parte mais fina, é a partir dele que a gente vai conseguir ensonar melhor e enxergar bem o polígono de Willis. Isso aqui não é só coisa de livro. Muitas vezes a gente se defronta de fato com uma boa janela e a gente consegue enxergar todas essas estruturas. Então, vai ser fundamental a gente pensar nisso aqui, ó. Ó, a artéria cerebral média, vocês estão vendo a mãozinha que eu estou colocando aqui, não? No slide, a artéria cerebral média, ela vai estar meio que deitada na asa menor do esfenoide. Então, antes de jogar o Collor, quando a gente chegar reto, 90 graus aqui, com probe mark na linha dos olhos, a gente vai dar de cara aqui, nessa região, com uma estrutura hiperecogênica, que é a asa menor do esfenoide. Vamos ver uma borboletinha aqui, que é o nosso mesencéfalo, e vamos ver a calota craniana contralateral. Tem um estudo. Eu acho que travou de novo. Tá travado ou sou eu que tô travado? Travou. Travou. Ah, vou ligar para ele. Você travou de novo. Você tá sem som também. Seu áudio tá desligado, tá, Thiago? E tava indo super bem, né? É, sim. Tá sem áudio, tá? Agora eu tô com áudio. Ah, certo? Agora sim. Desculpa. Peraí, vamos lá. depois eu E edito aqui, tudo isso, tá? tá. Perfeito. Bom, não sai na edição, né? Então, Só tem que então botar para aqui, apresentar. Ah, ótimo, tá certo agora. tá ótimo aqui? Então vamos lá. Uhum. Então, assim, aqui a gente vai ter, então, as janelas, como eu falei para vocês. Então, lembrar que esse, quando estava falando do estudo da USP Ribeirão, a gente tem, ó, ensonando bem, conseguindo alinhar essas três estruturas, asa menor do esfenoide, mesencéfalo e a calota contralateral, a gente tem o melhor lugar para jogar o Collor e a gente ver o melhor polígono de Willis possível, tá? Então, saber bem, ensonar bem asa menor do esfenoide, no mesmo plano que vai estar o mesencéfalo, no mesmo plano que a calota contralateral, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ao chegar nesse plano reto, 90 graus com o paciente, a gente chega no plano do mesencéfalo, que vai ter todas as estruturas que eu falei para vocês. Angulando 10 graus cranialmente, a gente está no plano diencefálico ou plano do terceiro ventrículo, tá? E é aqui que a gente vai fazer, por exemplo, o monitoramento do terceiro ventrículo. O monitoramento do terceiro ventrículo para a gente conseguir avaliar, por exemplo, o risco de hidrocefalia em paciente com HSA. E angulando mais 10 graus, um pouquinho para cima, a gente chega no plano dos ventrículos laterais. A gente vai medir os cornos anteriores do ventrículo lateral, que a gente também monitora para hidrocefalia, tá bom? Então, as variáveis que a gente usa no Doppler transcraniano em si são a velocidade média, que essa é a fórmula, é o pico sistólico mais duas vezes a velocidade diastólica sobre 3, e o índice de pulsatilidade, que é o índice de pulsatilidade, que é a nossa grande diferença, a vedete do Doppler transcraniano, principal variável que a gente usa no dia a dia, mas entendendo e sabendo interpretar criticamente à luz daquilo que eu falei antes, que é o pico sistólico menos a diastólica sobre a velocidade média, tá bom? Então, a gente vai falar primeiro de evidências, depois a gente vai falar de alguns exemplos aí que eu trouxe para vocês, tá? Então, na diretriz americana de HSA, a gente tem agora, mais recentemente, em 2023,
o Doppler transcraniano como uma recomendação 2A para o uso dos pacientes da HSA. Nos serviços que são especializados em paciente neurocrítico, o Doppler oficial é feito pelo menos uma vez ao dia. E em pacientes mais graves, às vezes até a gente precisa até de mais, ainda principalmente, obviamente, classificando o paciente pelo vasograde. Por isso que usar o vasograde, ter o raciocínio clínico neurointensivo, é fundamental para a gente saber, inclusive, o grau de monitoramento que a gente vai fazer para esses doentes, tá? Agora, lembra sempre, pessoal, quando a gente fala de HSA e a gente fala de Doppler na HSA, a gente não pode pensar que isquemia cerebral tardia é igual a só vasoespasmo. Só o Doppler, ele não é suficiente para predizer isquemia cerebral tardia. Nesse estudo aqui, por exemplo, ele foi capaz de predizer 60% da isquemia cerebral tardia com critério acima de 120 de velocidade. Mas perceba, 40% aqui nessa coorte dos pacientes que tiveram isquemia cerebral tardia não estavam relacionados com vasoespasmo de grande vaso, tá? Porque a isquemia cerebral tardia, ela é um fenômeno que é múltiplo, que ela pode vir de múltiplas causas. O vasoespasmo é uma das suas principais, com certeza. Mas o vasoespasmo distal, a crise convulsiva, né? Aqueles pacientes que têm crise, que entre crise convulsiva, ou o paciente que aumenta o edema vasogênico, perdão, por desequilíbrio de sódio, por exemplo, tá? O paciente que tem um desequilíbrio da DO2, VO2 cerebral, um paciente que fica ali com hipofluxo, tá ali, PAM está 65, tá bom para esse paciente aqui, e não tá. E aí a gente viu o que vai acontecer, porque se você vai ter um hipofluxo, você vai ter um recrutamento dos pequenos vasos, vai ter um aumento das velocidades de fluxo e você vai aumentar a quantidade de sangue dentro da cabeça, podendo aumentar a pressão intracraniana e descambar em isquemia cerebral tardia. Então percebam que nunca, e isso aí é um ensinamento para tudo, não só para o Doppler, mas o isquemia cerebral tardia não é só igual a vasoespasmo, a gente precisa monitorar várias outras coisas, tá bom? No TCE, a gente tem vários estudos relacionados ao Doppler com o TCE. O IMPRESSIT é um dos estudos mais recentes aí, que foi um prospectivo aí internacional conduzido pela equipe do Rasulo. A Chiara também contribuiu muito aí com esse estudo e mostrou que o Doppler transcraniano ele tem um valor preditivo negativo elevado para a exclusão da hipertensão intracraniana com pico acima de 20. Com pico acima de 20, com 91,3% de VPN, e acima de 22, 95,6%. Não vou entrar na seara agora do que 20, 22 significa hipertensão intracraniana, porque a gente sabe que hoje em dia tem conceitos bem diferentes em relação a isso, tá bom? A gente tem evidências no uso do Doppler para hidrocefalia, para AVC isquêmico, para AVCH. Estou correndo um pouquinho só por conta do tempo, por conta das quedas, né, da internet. E vamos falar um pouquinho de aplicações clínicas. Então, vamos falar de HSA, por exemplo. Esse é o Doppler da HSA que eu já tinha mostrado para vocês. Percebam que esse paciente ele tem uma velocidade média de 131. Nesse aparelho, ele mostra ali para mim 219 é o pico sistólico. A velocidade diastólica é 88,2. E a gente calcula a média fazendo a fórmula, jogando a fórmula da velocidade média. Pico sistólico vezes 2 diastólicas dividido por 3. E a gente calcula, e obviamente tem que calcular a cerebral, a carótida interna. Cerebral média, carótida interna ipsilateral. E a gente vai calcular o índice de Lindegard, tá? O índice de Lindegard é uma relação entre cerebral média e a carótida. Acima de 3, a gente já diz que o Lindegard ele já pode indicar um vasoespasmo leve, tá? Entre 4 e 5, dependendo da literatura, ou 4,5, a partir de 4,5, a gente já pode classificar como vasoespasmo moderado. Acima de 6, vasoespasmo severo, tá bom? E o índice de Sostiel é para a circulação posterior. Então, quando a gente fala de vasoespasmo da basilar, não é o Lindegard que a gente usa, é o índice de Sostiel. E a gente vai calcular com a vertebral extracraniana. Então, a vertebral entre 45 e 55 milímetros, tá bom? E a gente vai fazer a relação com a artéria basilar. E o corte não é 3, é 2 nesse caso, mas tem uma velocidade basilar de pelo menos 70 centímetros por segundo, tá bom? Então, a gente tem como na HSA também monitorar o parênquima, tá? Lembre que o paciente da HSA nos primeiros dias, um dos grandes riscos é
fazer hidrocefalia aguda. Então, a gente pode, no dia a dia, a gente está monitorizando esse paciente para a gente ver se esse paciente aumenta aquele ventrículo e a gente evitar, inclusive, tomografias. A gente teve recentemente um paciente agora, médico, inclusive, que estava internado com um ficha 3, desculpa, ficha 3 não, ficha 4, que tinha um pouquinho de sangue ali nos ventrículos. Esse paciente, ele foi, ao longo de uma manhã, que a gente monitorizou ele 3 vezes, porque ele estava com muita dor de cabeça e tal, ao longo de uma manhã, a gente monitorizou, primeiro estava, se não me engano, 7 milímetros já, ou seja, já estava armado, a gente já estava no convencimento do neurocirurgião, e aí depois, quando no segundo monitorização, que foi 2 horas depois, esse paciente, e a gente passou de 7 para 9 milímetros, a gente já discutiu com o neurocirurgião para a gente mandar esse paciente para a sala para colocar uma DVE. E aí a terceira monitorização já foi pouco antes dele ir para a tomografia, foi para a tomo, o ventrículo estava mais armado, colocou a DVE. Então, assim, é importante a gente lembrar que a gente pode monitorizar na beira do leito, inclusive paciente que a gente desmamou DVE. Paciente que a gente tirou a DVE e a gente acha que tem risco de fazer hidrocefalia depois que tirou a DVE, a gente pode monitorizar facilmente na beira do leito com o probe observando o parênquima. Esse é o caso da semana que eu estava comentando com vocês, um HCA ficha 4. Vejam esse Doppler na manhã do dia 23, como era um Doppler normal dessa paciente. Estava ali com um pouco de dor de cabeça, um pouco sonolenta, mas estava normal o Doppler. Na tarde desse mesmo dia, olha como o Doppler estava diferente. Então, percebam que isso é a mesma paciente com 4 horas de diferença. E isso é uma das coisas que eu defendo muito, que é o treinamento para os intensivistas, da gente ter no mínimo um treinamento em ressonância cerebral média, entender essas morfologias de onda, entender o que está acontecendo na cabeça do paciente. Percebam que se a gente faz um único Doppler oficial por dia, o colega que faz o Doppler podia vir de manhã e dizer que o Doppler estava normal. E à tarde, com a paciente com dor de cabeça, a gente podia dizer o Doppler estava normal. E a gente considera que o Doppler estava normal e fica por isso mesmo. O Doppler está normal até o outro dia dizer que está normal. Só que já estava normal 4 horas depois. Tá? Isso aqui era a cerebral média dessa paciente, é cerebral média esquerda, cerebral média direita, é cerebral média esquerda. Vejam como esse paciente ela estava pior, inclusive, ali no hemisfério esquerdo. E aí, a minha interpretação para ela é que estava faltando um pouco de volume, a paciente estava seca, a paciente tinha uma urina concentrada, estava com a boca seca. E eu olha, eu acho que nesse caso, o IP dela elevou por conta de provavelmente desidratação. E a gente precisava hidratar um pouco mais essa paciente. Percebam como diminuiu o IP na cerebral média direita de 1,39 para 1,12 com 1 litro de soro fisiológico. Tá? Olha como a coisa mudou. Tiago, mesmo assim, esse Doppler está diferente do primeiro, está diferente. Tem algo diferente aí que a gente ainda estava investigando, talvez possa ser microespasmo mais distal, e isso também é uma causa de aumento do IP, é microespasmo distal que a gente não vai pegar no Doppler, tá? Mas por conta de uma paciente, de uma monitorização que a gente está fazendo no tempo todo nessa paciente e vigiando a partir de mudanças da clínica nessa paciente. Na hipertensão intracraniana, esse foi um caso de hipertensão intracraniana lá na minha época do HC, uma pique de 26, medido por cateter intraventricular. Percebam que ela tem um IP de 2,14. Os critérios do Doppler para hipertensão intracraniana são, da hipertensão intracraniana no contexto de hipertensão intracraniana no TCE, são velocidade diastólica abaixo de 20, velocidade média abaixo de 30 e o IP acima de 1,3. Tá? Esse paciente tem um IP de 2,14 e uma velocidade diastólica de 16. Já preenche 2 desses 3 critérios. A gente já pode pensar, e veja que a morfologia apiculada, charpeada, pode pensar em hipertensão intracraniana para esse paciente. Tá? Esse é outro paciente com TCE grave, esse aqui já foi lá no serviço que eu trabalho hoje, paciente com TCE grave, Marshall 3. Após salina, ajuste de CO2 e 1.000 ml de soro fisiológico, de 5 horas da manhã, tá aí meu reloginho para mostrar o horário que foi feita a intervenção. Vejam como mudou o Doppler desse paciente. Vejam como é dinâmico. Como não adianta a gente também, para esse tipo de paciente, é importantíssimo a gente fazer o Doppler oficial, porque o neurosonologista ele é especialista nisso. Só que nós, intensivistas, devemos estar ali junto desse colega quando ele está fazendo o exame e tentar ir construindo curva de aprendizado para que a gente depois insone a linha cerebral média e tente entender o que está acontecendo e entender ou guiar novas intervenções naqueles pacientes. Tá?
Esse aqui é um paciente, um AVC esférico num menino de 17 anos de idade, AVC isquêmico hemisférico, um paciente que dissecou a carótida. Então, o da esquerda, veja que ele está em hipertensão intracraniana com IP de 1,71, uma velocidade diastólica ali, ó, de 20, que é essa EDV, uma velocidade diastólica de 20 e um IP super alto, uma curva charpeada. Depois de 40 ml de salina, vejam como melhorou. Ele melhorou a velocidade diastólica, esse paciente melhorou o índice de pulsatilidade, melhorou a perfusão. Óbvio que esse paciente ainda precisava de intervenção. Esse paciente ele foi para cranectomia descompressiva depois disso. Mas percebam que o Doppler, ele ajuda a gente a entender, inclusive, o impacto da medida que a gente acabou de fazer no paciente quando a gente está sem monitorização padrão ouro, que é a monitorização invasiva, por óbvio, tá? Esse foi um paciente, um AVCH de fossa posterior. Vejam que a gente não conseguia insonar aqui, por exemplo, um paciente fez um AVCH e foi descomprimido, só que assim, era um paciente que estava super grave, era uma artéria vertebral que a gente não conseguia ver a basilar aqui, então ela está praticamente em colapso. Veja que a diástole dessa vertebral está em 5,98, então assim, está praticamente colapsando, fazendo, daqui a pouco esse pico sistólico cai para baixo de 50, aí a gente teria critério de colapso, tá? A bainha de nervo óptico, ela é um exame que muitos de vocês já usam no nosso cotidiano. Eu só quero chamar a atenção de que a bainha do nervo óptico, a gente hoje já tem muita literatura que sustenta a bainha para o diagnóstico de hipertensão intracraniana, mas a gente não conhece ainda a dinâmica da bainha depois que ela dilatou. Depois que você teve o surto de pique, a gente não conhece bem a dinâmica dessa bainha depois que ela fez a dilatação, ou seja, como essa bainha vai voltar para o seu normal, tá? Então, a gente sabe que tem estudos que com a área sobre a curva super boa, com a bainha com corte acima de 6, certo? Mostrando para a gente que a bainha ela é uma ferramenta útil. Esse daqui foi um estudo de monitorização multimodal, que ele fez a avaliação de área sobre a curva para todas essas avaliações, todos esses métodos, inclusive o pupilômetro digital, a PPC guiada pelo Doppler e o IP do Doppler também, além da bainha. E lembrar que a gente teve agora publicado muito recentemente uma meta-análise de pacientes não traumáticos, com hipertensão intracraniana não traumática, que encontraram valores entre 4,1 e 5,9 para a bainha. Então, não vamos usar a bainha para paciente com IC não traumática para sair descartando hipertensão intracraniana, tá? Vamos ficar. Estou vendo o Dani colocando o olhinho para cima, mas eu acho que é isso. Vejam, o estudo que mais contribuiu, Dani, inclusive, para essa meta-análise, foi um estudo chinês que o corte era 4,1, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar muito ciente aí, vamos ter muita calma para a gente, principalmente paciente não traumático, a gente está descartando hipertensão intracraniana por uma bainha normal. Vamos se armar de outras variáveis também e do exame neurológico. E lembrar que a gente hoje tem formas de padronizar o exame. Lembre que hoje em dia, a partir dessa publicação do ano passado, a ideia é que a gente padronize o exame da bainha de nervo óptico para uma avaliação da bainha interna e não da bainha externa. Porque, inclusive, isso é uma fraqueza dos estudos sobre bainha, que cada um fazia de um jeito diferente. Então, o consenso de experts tem tentado trazer para a gente um consenso, uma única linha de fazer, um único método de fazer a avaliação dessa bainha, que é da bainha interna, tá bom? Eu deixo esses dois papers aqui. E o colapso circulatório, quando a gente está em dúvida se quando o paciente está ali anisocórico ou já está com pupila aberta, essa é a famosa diástole reversa ou fluxo oscilatório, quando o paciente já está no colapso completo, tá bom? Então, concluindo, as evidências em torno do uso do Doppler, do POC cerebral na UTI, elas são crescentes. A neuromotorização dos pacientes neurocríticos e populações especiais da UTI geral, ela pode ser muito útil para a gente, desculpa, para antecipar desfechos neurológicos ruins e manejar precocemente o neurolíseno. E os intensivistas devem manejar essa ferramenta, entendendo ela como dinâmica. A gente deve fazer o Doppler oficial. A gente deve monitorizar esses pacientes com Doppler oficial, quando, obviamente, tiverem necessidade, tiverem critério para isso. Só que nós, intensivistas, temos que nos apoderar dessa ferramenta. Na UTI geral, nas neuro-UTIs, a gente tem que se apoderar, a gente tem que construir curva de aprendizado. Eu acho que minha ideia hoje aqui, mais do que tentar falar de um geralzão de Doppler, foi tentar trazer o raciocínio neurocrítico para o contexto da UTI
e trazer o recado de que a gente precisa se apoderar mais dessa ferramenta e, obviamente, a gente tem muita coisa para discutir sobre dupla transcraniana. Obrigado, desculpem pelas quedas de internet aí, pela... A gente queria agradecer muito, eu sei que está de mudança, né? Então, muito obrigada por ter conseguido arranjar um tempinho para nós, né? Foi muito boa. O Flávio quer falar alguma coisinha antes? Não, eu queria parabenizar o Thiago, acho que foi muito bacana a apresentação dele, né? Serviu, como ele disse aqui no finalzinho, realmente para estimular todos nós intensivistas a, a buscar entender um pouquinho mais sobre a ferramenta, que é muito interessante. Então, nesse sentido, Thiago, existe alguma recomendação de número mínimo de exames para você ser Curva de capacitado aprendizado, né? a fazer um exame básico, né? Ou quantos exames que você precisa fazer para entender algo um pouquinho mais avançado? Existe algum consenso sobre isso, alguma recomendação? Olha, assim, naquele paper das recomendações ali, se recomenda a gente fazer para uma insonação da cerebral média, pelo menos ali em torno de 20 a 30, veja, do básico, estamos falando daquele nível mais básico lá, tá? Insonações da cerebral média com o expert do lado, para a gente ir pegando mão e pegando janela. Tá? A gente tem muitos pacientes, por exemplo, que não tem, que você consegue ver as estruturas. Quando você joga o color, você não consegue visualizar bem o vaso, entendeu? Então, isso é uma coisa bem interessante, que aí, assim, eu tive isso nessa madrugada, inclusive, né? Eu dei plantão com a paciente com HSA grave, HSA não, desculpa, AVCH grave, isso aconteceu comigo nessa noite. Isso às vezes acontece. Agora, em torno de 20 a 30 exames com uma paciente, um colega mais experiente do lado, a gente já consegue, pelo menos, identificar a cerebral média, identificar a morfologia daquela onda e começar a tomar algumas decisões. Veja, a gente teve um caso de um paciente, por exemplo, que era um paciente que estava, cara, o cara estava sem reflexos de tronco, um paciente pós, foi um subdural gravíssimo, que foi operado, tal, volta ao centro cirúrgico sem reflexo de tronco, estava sem sedação, sem reflexo de tronco. E aí a gente vai insonar esse paciente. Não, esse cara aí morreu, né? Quando vai insonar, só que ele estava com muita sedação. Você vai insonar, insona os dois lados, quando vê, o cara tem fluxo em todos os dois grandes vasos, insonou a basilar, isso com poucos, no nosso aparelhinho da UTI. Insonou a basilar, o cara tinha fluxo. Opa, fluxo tem. Talvez a estrutura aqui tenha ido para o saco. Quando a gente foi fazer uma tomografia de controle, era um grande pneumocrânio nesse paciente, que tinha no pós-operatório imediato, e a gente depois indicou a drenagem desse pneumocrânio, o paciente voltou não só a ter reflexo, como o paciente começou a acordar. Entendeu? Então, assim, veja, uma decisão, um aparelho na beira do leito ajudou a gente a tomar uma decisão entre investir mais no paciente ou limitar os esforços. Eu tenho uma pergunta, se você acha que qual que situação que o Neuropox ele poderia substituir completamente um exame de imagem tradicional? Olha, completamente eu ainda acho que não, Dani. Até porque todos os estudos que validaram o ultrassom, eles são comparados com tomografia, tá? Então, assim, ele não substitui completamente. Agora, ele vai te ajudar a tomar decisões quando o paciente está muito grave e você está com medo de transportar esse paciente. Pensa da seguinte forma: o paciente neurocrítico, muitas vezes é o paciente que está com hipertensão intracraniana e toda vez que a gente baixa essa cabeceira desse paciente a zero, né? Baixamos a cabeceira desse paciente a zero. Vem alguém para transportar, que muitas vezes não transporta com o maior carinho esse paciente até uma tomografia. Não coloca o paciente com todo o carinho lá na tomo. O paciente está mal sedado, tosse, tome golpe de hipertensão intracraniana, entendeu? Veja, eu brinco muito com os residentes, assim, cada lapada de hipertensão intracraniana que a gente está dando na cabeça desse paciente, a gente está diminuindo a possibilidade de desfecho neurológico. A gente está diminuindo as possibilidades do ranking lá na frente, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que o POX ele pode ajudar a gente a, peraí, eu quero um atomo, quero, mas deixa eu organizar primeiro esse paciente aqui, entendeu? Vamos organizar, será que ao melhorar um pouco o CO2, por exemplo, é igual a intubação de neurocrítico, entendeu? Hoje, sim, a gente vai entubar um neurocrítico, eu não deixo ninguém querer entubar um neurocrítico do jeito que a gente entuba qualquer paciente de UTI geral. A gente tem que ter os cuidados. Peraí, será que esse cara está sendo entubado por rebaixamento por compressão das vias do coma? Então vamos fazer uma medida para a gente tentar descomprimir um pouco esse paciente antes.
entendeu? Então, assim, Uhum. isso daí, esse raciocínio neurocrítico tem que estar presente. A gente não vai descartar tomo, não vai descartar ressonância, pelo contrário. Mas a gente protege mais o paciente do processo, vamos dizer assim. Dependendo da expertise, né, do sonografista, você consegue ver desvio de linha média, medir tamanho de hematoma, tudo. E da janela, Essa né? curva, mas assim, essa curva ela é muito difícil, né? A gente conseguiria, por exemplo, prever uma piora de um paciente, por exemplo, portador de um TCE com hematoma com ultrassom? Qual a sua Depende, visão? vamos lá. Depende da janela. Por exemplo, a gente previu, por exemplo, recentemente uma piora de um paciente, um desvio de linha média num paciente com AVC hemisférico. Então, assim, a gente estava, por exemplo, com um paciente AVC hemisférico que tinha acabado de ser estubado, perdão, só que ele estava no terceiro dia. Terceiro dia já, era um AVC, beleza, era um AVC hemisférico, tal, foi para trombeque e não conseguiu abrir o vaso, mas já era o terceiro dia. Bom, beleza, esse paciente aqui está ali passando do pico, né, do contexto do AVC, e esse paciente provavelmente já está seguro para ser estubado. O paciente foi estubado no plantão pela manhã, eu cheguei à tarde e achei que o paciente estava ficando um pouquinho torporoso. Na hora que, assim, só que ele respondia. Agora ele estava afásico, respondia com a mão boa, dizia 2 mais 2 ele 4 fazia cálculo, conseguia se expressar super bem. Aí coloquei o probe. No que eu coloquei o probe, e assim, quando eu coloquei o probe, a gente viu a linha média daquele paciente, viu que aquela linha média estava desviada, entendeu? E eu medi, comparei com a tomografia do dia anterior. Porque o desvio de linha média do ultrassom e o tamanho do terceiro ventrículo com ultrassom é muito compatível com a tomografia. Muito compatível com a tomo. E aí o que aconteceu, gente? Cara, esse desvio piorou. E o IP tá. Aí a gente jogou o colo. O IP ruim do lado que já que estava piorando, né? Óbvio que não era da cerebral média, porque foi bem na origem, mas foi da cerebral posterior que a gente conseguiu pegar. Esse paciente vai rebaixar. Na minha frente, o cara rebaixou. Assim, eu tava com o probe na mão, o cara começou a rebaixar na minha frente e a gente correu para fazer manitol. No que a gente fez manitol, preparando para o tubo, o cara acordou. Veja, preparando para entubar, o cara acordou logo depois do manitol, enquanto a gente estava preparando o cenário. E aí o que acontece? A gente consegue prever algumas coisas que vai estar piorando, vai piorar, mas isso daí não vai jogar É algo fora. complementar que É algo. valida a sua suspeita, né? Exatamente. Entendeu? É uma ferramenta a mais aí para cuidar melhor do paciente. Eu Com tenho toda duas certeza. últimas perguntas, até porque eu já estourei meu tempo, mas é porque essa discussão é muito interessante, né? Você já usou o ultrassom para avaliar pupila? Não. Eu já vi artigos sobre isso, mas assim, agora a gente acabou de ganhar, e eu soube que vocês ganharam também o O pupilômetro pupilômetro. digital, e eu sou Na particularmente fã ausência do do... pupilômetro, na ausência do pupilômetro. Não, não, nunca usei para avaliar pupila, não tenho expertise nisso, entendeu? Não tenho como falar. E a minha última pergunta é se a ausência de calota craniana no paciente craniectomizado vai mudar alguma coisa nos achados aí sonográficos do paciente. A ausência de calota vai melhorar e muito a capacidade do sonografista. Vai melhorar e muito. Agora, óbvio, assim, a ausência de calota, ela vai mudar a hemodinâmica um pouco daquela região. O que significa Uhum, isso? Significa que vai diminuir a pressão dos vasos de pequena resistência. Por isso que eu trago aqueles pequenos vasinhos lá atrás. Então, veja, quando você tira aquela calota, você abriu o espaço de dura, você abriu espaço para aqueles vasinhos também, entendeu? uhum, Então, você vai ter um fluxo mais aumentado, mais hiperêmico, natural daquele lado. Vai ser natural você uhum. ter uma simetria entre um lado e outro. Agora, você vai conseguir insonar muito bem. E também, se esse paciente, tem muita gente já, quem não aqui não já ouviu o neurocirurgião dizendo, já abri a calota, não tem mais hipertensão intracraniana. Opa, opa, opa. Entendeu? Abriu, mas fechou o saco da dura mater, né? E aí o que acontece? A gente, quando coloca o probe lá, a gente vê o IP piorando. Isso aconteceu com a gente, claro, um caso de uma moça de 19 anos, agora recente. Uhum. Então, a gente vê as coisas piorando, a gente vê que a gente tem que tomar medida, entendeu? E a gente não vai, obviamente, a gente vai sempre saber, aqui vai ser um pouco mais hiperêmico, lá do cranectomizado vai ser um pouco mais hiperêmico. Da mesma forma, por exemplo, o monitor de complacência, esse vai perder mesmo o seu poder de predição de piora,
que é o monitor de complacência cerebral, ele vai perder a chance de piora. Inclusive, até a forma da curva P1, P2, P3 mesmo altera quando a gente tem. Vai ter alteração hidrodinâmica, que agora a gente tem a pressão atmosférica atuando aí também, né? Bem, obrigada, a gente aprendeu bastante. Sinta-se convidado para outras aulas aí, né? Pode ficar tranquilo que eu vou te convidar. Mas eu queria agradecer bastante, foi muito bom. Deu para a gente aprender bastante. Tá bom? Obrigada, Thiago. Obrigado. Obrigada Desculpe para mais todo uma mundo vez que aí está pela aqui. conexão aí, tá? Pela internet lenta. Obrigado, pessoal. Não teve problema nenhum, deu para assistir perfeitamente. Depois da edição, esse problema não vai existir. Tá bom. Tá Obrigada, ótimo. viu, gente? Obrigado, Tchau. Dani. Tchau, tchau. Tchau.